Vencer é bom, mas pode esconder alguns perigos. O capítulo 2 de Juízes está nos revelando o maior erro de uma geração vitoriosa. Eles conquistaram a terra, mas perderam seus próprios filhos. Você já parou para pensar sobre isso? A sua fé pode morrer com você? Eu não sei para você, mas para mim isso é alarmante. Isso me deixa angustiado. Saber que o Deus que me salvou pode não se manifestar na vida dos meus filhos. É sobre isso que vamos refletir no devocional de hoje. Como não perder a próxima geração. Graça e paz a todos. Se você não me conhece ainda, eu sou o pastor Wagner Melo e nós estamos aqui na série de Juízes com o tema Juízes, o despertar dos improváveis. Iniciamos o capítulo 2 no devocional de ontem e hoje eu quero conversar com você um pouquinho ainda no capítulo 2, só que no verso de número 10, pois o texto diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito em Israel. Em resumo, esse versículo: a fé que não é vivida e ensinada morre com quem a possui. A geração vitoriosa de Josué fracassou talvez em transmitir o seu legado. Fracassou talvez em manifestar a eles o real motivo do triunfo deles, não a força dos seus braços, mas a força do seu Deus. Eu quero pensar com você aqui algumas coisas, mas antes eu preciso lembrar você de algo. O maligno está de olho na próxima geração. Se você ler o texto de Êxodo capítulo 10, você vai estudar ali sobre as pragas que veio sobre o Egito. Em alguma das pragas que veio sobre o Egito, na conversa de Faraó com Moisés, ele faz algumas propostas a Moisés. No decorrer dessas pragas, ele faz pelo menos 4 propostas. E a terceira proposta é que eles podem ir adorar, desde que as crianças ficassem no Egito. Vou ler o texto para você. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Aí vai iniciar o verso 11. Mas não é assim que vai ser. Vão somente os homens adorar ao Senhor. O inimigo, às vezes, ele muda a estratégia, ele para de lutar com uma geração para tentar sequestrar e destruir a geração vindoura. E hoje nós temos confundido levar nossos filhos para o ambiente do culto com ensinar eles a adorar. Hoje nós vivemos uma geração que, enquanto adora ao Senhor, os seus filhos estão assim, no meio do culto. Eles estão no mesmo ambiente, no ambiente de adoração. Eles estão conectados às vezes ao Wi-Fi da igreja, mas não estão conectados com Deus da igreja. E é assim que nós temos perdido uma geração nos dias de hoje. Nós estamos levando eles ao ambiente da adoração, mas colocando na mão deles distração. Entenda esse devocional, essa palavra do dia, como um alerta de Deus para o meu e para o teu coração. Nós estamos diante de um texto aqui em Juízes, onde a geração que se levantou após uma geração vitoriosa, após uma geração que viu o Mar Vermelho se abrir, após uma geração que viu inúmeros sinais de Deus. Eu acredito que essa geração contou esses fatos à geração que estava ali, mas não ensinou eles a viver, não ensinou eles a buscar o Deus. Porque existe momentos na minha e na sua vida, é o Deus dos meus pais. Quando a conversão realmente acontece na vida de uma criança, na vida de um filho cristão, quando não é mais o Deus dos meus pais, quando é
o meu Deus. Aleluia. Eu estou trazendo esse alerta. Eu orei e pedi a Deus graça, discernimento para falar sobre esse assunto sensível. Às vezes estamos perdendo os nossos filhos, levando-os, ainda que levando eles à igreja, mas nós não estamos ensinando eles a ser igreja. Nós não estamos ensinando eles a guardar os seus pés quando entrar na casa do Senhor. Veja algumas lições que esse texto nos ensina. Onde é que o relacionamento quebrou? Quando nós simplesmente passamos informação acerca de Deus e não mostramos relação com esse Deus. Informação que não forma, deforma. Uma informação que não me leva a uma transformação é apenas informação vazia. Ser informado sobre Deus é uma coisa, ensinar os nossos filhos a se relacionar com esse Deus é algo totalmente diferente. É na prática, a Bíblia diz assim, ensina o teu filho o caminho, não, ensine o teu filho no caminho. O caminho, eu digo assim, é lá aquele caminho, eu aponto e a pessoa vai só. No caminho, eu digo, é lá o caminho e nós vamos juntos. Tanto é que o texto de Deuteronômio dá a entender que nós temos que ensinar os nossos filhos ao se sentar no caminho e ao se deitar. Tanto é a importância do ensinamento acerca de Deus dentro do lar. Nós estamos terceirizando para a igreja, para o colégio, para a escola das crianças, aquilo que é um dever nosso, apresentar o nosso Deus, aleluia, aos nossos filhos. Ficamos bravos ainda quando não há uma escolinha para os nossos filhos, porque nós estamos terceirizando a responsabilidade para eles, uma responsabilidade que é nossa. Guarde essa frase com você. A informação, ela gera intelecto, mas a experiência, ela gera convicção. Você tem orado para que os seus venham ter uma experiência com Deus? Para que a sua fé não venha morrer em você, mas ela possa se manifestar na vida dos seus filhos, da sua filha, dos seus netos, dos seus bisnetos? Não vamos deixar acontecer com os nossos o que aconteceu aqui com a geração que sucedeu a geração de Josué. Não conheceram ao Senhor. Porque o que aconteceu? Porque essa geração não conheceu o Senhor. Segundo motivo, o perigo da prosperidade. Essa geração que não conheceu o Senhor recebeu da geração vitoriosa tudo pronto. Casa, conforto. Eles moravam em moradias que eles não construíram. Eles se alimentavam de uvas que eles não plantaram. E às vezes nós temos essa visão. Eu vou dar para o meu filho, para a minha filha, tudo que eu não tive. Conforto, estudos, bens. Mas nós esquecemos de apresentar para o nosso filho o que nos trouxe até ali. Não foi o conforto, não foram os bens, não foram os estudos. Foi a nossa dependência de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem mais filhos de Deus do que nós. Porque nós não somos onipresentes, Deus é. Haverá momentos e desertos que os nossos filhos irão enfrentar, que nós não estaremos juntos. E se nós ensinarmos eles a depender de Deus, que eles nunca estarão órfãos, porque o Pai nosso estará com eles. Esse aqui é um alerta de Deus para o meu e para o seu coração. Não vamos perder a próxima geração, porque nós vamos ensinar eles a edificar altar, nós vamos ensinar eles a depender de Deus. Nós vamos mostrar para eles que nós não somos autossuficientes, nós precisamos do Criador. Nós não vamos apontar para eles o caminho, mas vamos estar com eles no caminho. Não se ausente da sua responsabilidade. É a responsabilidade nossa fazer com que os nossos filhos conheçam, amem a Deus. Pastor, isso é possível? É sim. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Paulo está se dirigindo a Timóteo, trazendo à memória de Timóteo uma fé que habita nele, e é uma fé geracional. Uma fé que primeiro habitou na avó, depois habitou na mãe, e que Paulo tinha certeza que habitava nele.
Ei, não leve simplesmente o seu filho à igreja, ensine ele a ser igreja. Essa é a mensagem de Deus nessa palavra do dia para o meu e para o teu coração. Nesse devocional de hoje, Deus está nos chamando para nós entendermos que faz parte do culto dos pais ensinar os seus filhos a adorar ao Senhor no templo, no lar, na rua, na casa, no trabalho, aonde eles estiverem. Compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Eu sei que Deus está ministrando ao coração de pessoas aí. Você não vai perder a próxima geração. Se você quer entender por que aqui no capítulo 2 de Juízes está falando ainda da morte de Josué novamente, entra no canal no WhatsApp. Eu já vou deixar compartilhado lá a explicação do porquê fala da morte de Josué no capítulo 1, depois volta a falar da morte de Josué no capítulo 2, são 2 Josué? Não, eu mandei um texto lá dentro do canal no WhatsApp explicando sobre essa temática, tá bom? O link está aqui no primeiro comentário fixado. E qual é a importância de você entrar no canal no WhatsApp? Que o seu número não fique exposto para ninguém, nem para mim, nem para qualquer pessoa que está inscrita lá no canal, tá bom? E você vai receber os devocionais diários que nós temos compartilhado aqui. Deus te abençoe, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, essa mensagem urgente para outras pessoas que precisam ouvi-la. Deus abençoe, forte abraço.